Falar de coisa séria agora. O deputado federal Bibo Nunes, do PL, protocolou ontem um projeto de lei que reduz o prazo de inegibilidade para políticos condenados de 8 anos para 2 anos, tá? Então vai reduzir de 8 para 2 anos essa inegibilidade. Outros 72 deputados coautores assinaram essa proposta. Se aprovada, a medida vai permitir, por exemplo, que o ex-presidente Bolsonaro possa concorrer nas próximas eleições presidenciais, uma vez que a sua condenação no Tribunal Superior Eleitoral foi por criticar o sistema eleitoral, ele ficou 8 anos inelegível. Essa é a segunda proposta em menos de 2 semanas para anistiar, para mudar a legislação e anistiar políticos que, de alguma maneira, estejam sendo condenados aí por conta dessas coisas todas. O deputado Sargento Faur, aqui de Maringá, ele é coautor dos 2 projetos. Eu vou começar com o Ângelo Rigon. Ângelo, é político defendendo político, parece um ato corporativista. Tem gente, inclusive, da base do próprio presidente Lula, que é signatário dessas propostas, que são signatários dessas propostas. Mas a maioria é contra, né? É o que a gente costuma falar aqui. Por que político tem que ser uma casta diferente? Por que ela tem que ser diferente do resto? Sendo que a lei diz, a Constituição que diz, todos são iguais perante a lei. É o que está lá. A questão começa do Bibo Nunes. Esse é folclórico, isso é uma figura. Só fala... Se eu fosse o Bolsonaro, usaria o palavrão. Ou Lula, né? Como Titica. eu não sou o É, Bolsonaro, Titica, eu não então. vou usar palavrão. Se eu fosse Usa o Faur, titica. também falaria um palavrão, mas não vou usar um palavrão, porque eu não fui educado para isso. Então, o Bibo Nunes é uma figura folclórica, Faur não é diferente, tanto que ontem um importante comentarista nacional, político nacional, se referiu ao Faur como aquele que grita. E a gente paga por mês para ele gritar lá no Congresso Nacional. No mais, parece aquelas coisas de organização. De organização. Vamos nos proteger. Quem, Rafael? Já aproveita. Olha, com todo respeito, esse projeto é um escárnio, né? Escárnio contra a população brasileira. Eu vejo aqui um tweet, por exemplo, da Bia Kicis dizendo o seguinte: protocolamos um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Bolsonaro e a todos os condenados por ilícito civil e eleitoral desde 2016. Como se isso fosse uma coisa boa. Você anistiar pessoas que cometeram crime, indiferente de quem sejam essas pessoas. Assim, eu não sei o que eles estão pensando. Não sei se a população vai ter assim, uma moral dentro de si que vai defender um projeto desse. Não vai embarcar apenas o Bolsonaro. Foi injusto o que aconteceu com o Bolsonaro? Foi injusto. Mas tem outros caminhos. Agora você vai anistiar todos os demais por conta do Bolsonaro? Então, assim, é um projeto que é muito temerário. Se você for pegar quanto à segurança jurídica, a gente aqui sempre critica o STF sobre a segurança jurídica, etc. Mas a segurança jurídica também tem para outros poderes, né? Que prevê, pelo menos, a possibilidade de que as normas e decisões legais sejam todas cumpridas, né? Indiferente de qual contexto, ambiente e adaptação da sociedade. Eu acho que essa situação é um escárnio. Não sou favorável a isso, porque aqui abre brecha para que a todo momento o político se safe de alguma coisa, porque é o meu político preferido, você entende? Aonde eu tô lambendo as botas. Então aqui vai prevalecer. Imagina se fosse o Lula, todo mundo ia ser contra, ia estar lá PowerPoint dizendo por que o projeto não podia ser tramitado, enfim, etc e tal. Então acho que essa situação ela tem que ser vista de forma pragmática, fria, sem sentimentos ideológicos e, sobretudo, torcida de político. E como o Arrigon colocou aqui também, essa casta política, ela acha que ela é superior a nós. E se a gente dá brecha e dá margem e dá cada vez mais voz para esse tipo de gente que defende esse tipo de projeto, sempre vai ser dessa forma e nunca vai mudar. Vamos lá. Naman, eu sei que você é um cara do esporte, gosta de esporte. Vamos imaginar aqui uma partida de futebol que o resultado não seja de acordo com aquele que manda na situação. Ele vai, pega o livrinho de regras da FIFA e muda ela. É mais ou menos isso que está acontecendo? Parece-me que sim, né? Acho que mais uma anistia não faz sentido. Eu acho que não tem que ter projetos que anistiem políticos nesse momento. Não é esse o ponto. Como foi bem colocado, a gente vai mudando as leis de acordo com os momentos, os interesses. Não faz muito sentido isso e muitas outras pessoas
seriam incluídas dentro de uma lei que não vai contemplar os interesses da população. São interesses apenas de uma casta. Pamela Bussolini. Paulo, o maior problema é isso mesmo que o Kim pontuou. É a carona que outros políticos podem e certamente vão pegar aí nesse projeto. Então é preciso muita sabedoria para legislar, né? Como a gente falou aqui a nível municipal, a mesma coisa acontece no federal, né? Os projetos, eles precisam ser... Por isso que a gente precisa esgotar o debate, jogar no debate público, né? Debater as coisas antes de simplesmente sair votando projetos como esse, por exemplo. Talvez alguns ali tenham uma boa intenção, visando evitar aí, como aconteceu com Bolsonaro, injustiças, mas a gente precisa se atentar que outras pessoas vão pegar carona nesse projeto e se beneficiar, e pessoas que não merecem. E é preciso dizer que a culpa disso é do STF, é do TSE, que são essas duas cortes que hoje são tão politizadas, né? Para perseguir eles não pensam no futuro, que é essa situação que o legislativo pode devolver um projeto de lei que vai jogar por terra N julgamentos que talvez foram pertinentes, foram corretos. Então, por isso que é preciso a gente pensar no Brasil, fazer as devidas críticas e, pelo amor de Deus, essas pessoas que estão aí no alto clero, botar a mão na consciência, porque a gente está indo para um caminho que aqui o Brasil realmente está virando uma terra sem lei, né? Existe uma lei, existe uma punidade, e vem uma lei de anistia, porque usaram aquela lei que existia para perseguir uma pessoa, para caçar os direitos políticos de uma pessoa de forma injusta, e aí o legislativo devolve com um tapa, o judiciário com outro, e a gente vai virando esse grande, como é que eu posso dizer, aqueles filmes antigos, falam que esse grande bang bang, né? Toma lá da cá, toma lá da cá. Então vamos torcer para que Deus ponha a mão, né, na nossa nação, que o negócio tá feio. Fernando Tupan, quero te ouvir. Paulo Caetano, o Brasil é um país das desigualdades. Você vê, o que vale para o Jair Bolsonaro não vale para o Flávio Dino. Flávio Dino criticou as urnas eletrônicas, isso está gravado e não tem como falar que não fez. E até agora o STF fez o quê? Absolutamente nada, apenas ignorou. Então, há uma perseguição no Brasil. E toda ação, infelizmente ou felizmente, tem uma reação. E a reação está sendo essa. Para corrigir pelo menos duas injustiças nos últimos meses, que foi a cassação do Deltan Dallagnol, a cassação dos direitos políticos do Jair Bolsonaro, você precisa fazer uma coisa maior e englobar todos e colocar todos no mesmo saco. Então essa é uma reação por culpa de pessoas de esquerda que ficam militando para tirar candidatos da direita do caminho ou para se vingar de coisas do passado, como aconteceu com o Deltan Dallagnol. Então, esses projetos, esses dois projetos, do Sanderson e esse outro apresentado ontem, tem toda razão de existir, porque existe uma perseguição política. Perseguição política pior do que na ditadura militar. A ditadura militar, né? Isso está muito parecendo, querendo tirar atores do jogo político, e isso não pode acontecer. Não pode acontecer para a direita e não pode acontecer para a esquerda. O jogo tem que ser aberto. Quem deve ser condenado não é porque foi para a televisão falar mal das urnas, mas aquela pessoa que meteu a mão no jarro do dinheiro público, que desviou dinheiro público para comprar coisas pessoais, quando deveria estar construindo casa para todos, colocando dinheiro para melhorar a infraestrutura do Brasil, para emprestar dinheiro para os pequenos e grandes negócios. Isso sim, o Brasil é um país desigual, infelizmente, Paulo Caetano. Isso me cansa muito. Ô, Agnaldo Vieira, eu tô aqui fazendo uma reflexão diante do que todo mundo falou. E aí não sei se vou dificultar para você ou não. Vamos falar de insegurança jurídica. A gente sempre colocou o judiciário
na ponta da flecha quando a gente fala insegurança jurídica, porque esses caras uma hora dão um tipo de decisão, outra hora. Só que, no entanto, eu tô pegando aqui, fala do Kim, fala da Pamela, algo que o Tupã também falou. Aí o cara que cria as leis, talvez é ele que seja a ponta da flecha quando a gente fala de insegurança jurídica. Nesse caso aqui, pelo menos no meu ponto de vista, é latente isso, não é? Sempre o nosso ouvinte, o ex-secretário Wagner Múcio, lembra aqui que o STF que faz isso o tempo todo, justamente como você está dizendo, né? Muda a jurisprudência para o lado que melhor lhe convier. Mas, enfim, eu acho que já disseram isso, né? O problema de você pensar na defesa, vou fazer isso porque houve uma insegurança jurídica contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nisso, você não tem como ser só direcional, nominal à lei. Você vai estender isso a todas as pessoas que tiveram problemas no âmbito eleitoral. Então, o FAUR, por exemplo, né, que é do nosso meio aqui, da nossa proximidade, está pensando em salvar o Bolsonaro, mas com isso ele pode estar salvando, por exemplo, algum político do PT que ele critica tanto, enfim. Então tem que se pensar nisso, né? A gente tem que parar de ter os políticos de estimação para qualquer um dos lados, né? Então, dizer que... E parar com esse companheirismo de salvar o seu amigo ali, né? Se a pessoa fez algo de errado, está fora da lei, independente, é injusto ou não, mas está fora da lei, tem que ser punido independente do partido, né? Então a gente tem que melhorar. E o FAUR tem que tomar cuidado, porque teve uma votação expressiva na primeira vez que se elegeu, né? Na primeira vez também, em virtude do partido, acabou não se elegendo, mas na segunda foi eleito. E agora, na terceira, sua votação já caiu. Então tem que parar com esse negócio de, né, que nem disse o Ano, chega lá só esbravejar, e bandido bom é bandido morto, mas tá, e daí? O que você fez durante 4 anos? Então, o reflexo disso é a votação que diminuiu nessa terceira vez. E ele foi reeleito, mas a votação caiu bem. Então tem que tomar cuidado para não... E às vezes, com projetos como esse, em que ele assina, acaba perdendo o seu eleitorado. E só para acrescentar que ele fez menos votos, gastou 3 ou 4 vezes mais, ou mais que isso. Ele foi um dos caras que mais receberam dinheiro do fundo partidário. E está lá fazendo... Ele só fala, ele sobe na tribuna quando não tem ninguém no plenário. E usa isso em rede social. É o típico parlamentar de rede social. E me parece, para encerrar, que ele mudou o esquema. Bandido bom para ele não é mais bandido morto, é bandido aniciado.